Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de interesse, de obrigação e também de desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast a gente vai conhecer organizações e movimentos aqui da cidade de Blumenau e também na nossa região, que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que essas ações ocorram de forma individual. Eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Ative o sininho para sempre receber as notificações de novas postagens também. Além disso, você pode nos seguir no Instagram e também no Facebook. E se você não tem tempo de olhar os vídeos, você pode buscar também no Spotify, Dádiva e Gratidão Podcast e nos seguir por lá também. Meu nome é Loriberto e vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de 50 anos, cabelo loiro curto, barba curta, mais ou menos grisalha, e hoje estou vestindo uma camisa polo na cor cinza. E hoje nós vamos receber aqui a Associação Criança em Primeiro Lugar, com o seu diretor, Rony Roberto Baus. Seja muito bem-vindo. A Associação Criança em Primeiro Lugar é uma ONG que oferece oficinas para crianças de 6 a 16 anos no contraturno escolar, e o restante a gente vai deixar por conta do nosso convidado. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Obrigado, Loriberto. Obrigado também por essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que a gente realiza através e lá também na própria Associação Criança em Primeiro Lugar. Legal. Uma descrição minha, então? Vamos lá. Eu vi que tu fizeste isso, achei bem interessante, é uma forma de inclusão. É um compromisso assumido aqui no Olha nosso só, podcast. Parabéns. Homem branco, loiro, castanho claro, sem barba, uso óculos, armação preta, uma camisa social listrada na vertical, de cor cinza, lilás, listrada, e eu acho que é isso. Legal. Depois a gente vai ter o feedback lá do pessoal do Braille aí para nos dar aí a noção, né, como foi. Mas tranquilo, é isso aí mesmo. Muito bem. E aí, por que nasceu, quais são a origem aí da Associação Criança em Primeiro Lugar? Então, a Associação Criança em Primeiro Lugar, ela é fruto do pulsar do coração de muita gente que ama crianças, que ama adolescentes. Talvez assim o pai maior desse projeto, mas ninguém faz nada sozinho nessa vida, tudo é feito em parceria e sempre no coletivo. O pastor Friedrich Gierus, ele é um pastor que veio da Alemanha, em torno de 55 anos. Ele nasceu exatamente no meio da Segunda Guerra Mundial, filho de ucranianos, e aonde os pais então se refugiaram para a Alemanha. E ele nasceu lá em 1941, então ele ainda esteve 4 anos no período de guerra, e na história da vida dele, nesse tempo da Segunda Guerra Mundial, ele viu muitas crianças serem mutiladas, sofrerem toda a violência, a agressão da guerra. E por onde ele então trabalhou como pastor da Igreja Luterana, ele sempre teve um carinho, um cuidado muito grande para com as crianças. E nos últimos anos ele tem morado então em Blumenau, onde ele trabalhou em várias ações da Igreja Luterana, e então ele reuniu-se com professores, com lideranças da comunidade na região norte de Blumenau, onde ele mora, na Itopava Central, aonde então resolveram criar um espaço para acolher crianças e adolescentes e oferecer a elas convivência e formação. Então, nesse sentido, assim, percebeu-se que nos últimos 20, 30 anos,
para Blumenau vieram muitos migrantes vieram para cá em busca de trabalho, melhores condições de vida, de regiões do norte do país, também da região do Paraná, muita gente. E nesse sentido tem sido cada vez mais comum o pai, a mãe ou os responsáveis adultos estarem trabalhando o dia todo fora em empresas e de repente as crianças, elas meio período estão na escola e meio período elas estão então muitas vezes ociosas ou sem um espaço supervisionado para que possam cuidar delas. E dentro dessa necessidade para que as crianças não fiquem reféns das drogas, da violência, das ruas, hoje daria para dizer assim, do uso excessivo das mídias, né, que também nem sempre fazem tão bem quando há um excesso. Então assim se começou aos poucos a criar esse espaço, que hoje fica então localizado na rua Erich Bels, 161, ali na Itoupava Central. E esse espaço começou com o primeiro professor, que era o professor Kleber, um professor que então trabalhava com as crianças a semana toda, só ele com as crianças, né, no contraturno escolar. Então ele tem formação em artes e artes cênicas e música, então ele conseguia trabalhar violão, teatro, artesanato, artes, então ele conseguia fazer um trabalho muito bonito com as crianças. Assim começou. Isso há quanto tempo? A Associação Criança em Primeiro Lugar, ela já está há 13 anos, então ela foi fundada em 23 de novembro de 2009, e em 2011 começaram essas atividades, né? Então aí até que se construiu um espaço próprio e se conseguiu, muito trabalho de doação, de voluntariado, para que isso chegasse a essa estrutura, tanto física quanto humana, para trabalhar com as crianças e adolescentes, né? Legal. Então assim, esse trabalho, ele começou lá em 2009, 2011 ele fez então o seu início com as crianças, e esse pastor Guiros também, ele, por ter vindo da Alemanha, ele tem um círculo de amigos na Alemanha que também nos ajudam, uma vez por ano, eles mandam alguma ofertinha para esse trabalho das crianças, né? Então com isso assim a gente conseguiu fazer um início, né? E de repente o trabalho foi crescendo e nós precisávamos de mais parcerias, mais crianças queriam participar desse espaço e a gente não tinha condições de pagar professores, né? Até porque assim, os nossos professores que trabalham com as turmas, nós temos lá hoje 13, 14 cursos, oficinas ofertadas para as crianças e adolescentes, todos os professores são pagos, né? Então temos vários tipos de vínculos, né? Então assim, nós temos hoje o vínculo principal, o vínculo maior, é o vínculo com a Lei Rouanet, né? Então, que é esse incentivo fiscal que as empresas podem destinar então até 4% do seu imposto de renda para esse trabalho social. E então nesse sentido a gente consegue a gente elabora um projeto, manda esse projeto para Brasília, para o Ministério e lá para a Secretaria da Cultura agora, e ela então, em aprovando o projeto, nós podemos ir até as empresas para captar os recursos para então implantar esse projeto, né? Nós já estamos o nome do nosso projeto se chama Arte para Todos, né? Já é a 5ª edição. Opa, então já estamos na 5ª edição do Arte para Todos, significa, isso já fazem pelo menos 8 anos que a gente tem usufruído desse incentivo, desse programa que o governo tem de apoio à cultura, né? Então, pelo projeto da Lei Rouanet, nós temos então toda a questão da coordenação pedagógica do projeto todo. Então, hoje nós temos uma coordenadora pedagógica, também pagamos então a professora de artes, professor de teatro, professor de flauta, professor de teclado. Então esses professores, todos têm formação de ensino superior, todos eles são formados na sua área, né, e atendem ali. Aí de repente nós também conseguimos parcerias com a prefeitura, através do Pró Família,
que também é uma instituição. E nessa parceria a gente conseguiu, então, professor de dança street dance, dança de rua, e também dança folclórica. E também neste ano, então, professor de violão. Então temos essa parceria com a Prefeitura Pro Família, né? Temos também, no ano passado a gente tínhamos inscrito um projeto no FIA, no Fundo da Infância e do Adolescente, um projeto de escolinha de futebol e também aulas de violão. Esse projeto, ele acabou, então, findando, ele finalizou, mas a gente conseguiu, com o apoio de empresários que estão nos apadrinhando, até que a gente consiga inscrever novo projeto no FIA. Então, empresários estão nos ajudando a manter o professor, né, para que essa escolinha de futebol também permaneça. E a escolinha, só fazendo uma intervenção aqui, ele atende a escolinha de futebol. Depois a gente volta na questão da cultura lá. Atende quantas? São em torno de 60 crianças, porque daí nós temos aula na terça e na quarta de futebol, tanto de manhã quanto de tarde. Meninos, né? Meninas, misturado, né? Então lá sim, nós não temos... de jogar, pode ir. Sim, nós temos muitas meninas jogando, praticando futebol, né? Então assim, até inclusive muitos pedem assim, quais são os critérios para se poder fazer parte da associação? Como é que eu posso colocar meu filho, né? Primeira coisa, a gente quer deixar claro que a Associação Criança em Primeiro Lugar não é um depósito de criança para eu vou largar lá para que o meu filho esteja guardado e depois eu só vá lá buscar ele. Não. Nós temos um espaço de formação e convivência. Nesse sentido, a gente elabora uma grade com a distribuição das oficinas, dos cursos durante a semana, tanto para a parte da manhã quanto para a parte da tarde. E quando iniciam as aulas, umas 2 semanas antes, também, como os pais vão, familiares, responsáveis, fazem a matrícula na escola, e a gente abre lá na escola, vai nas escolas da região norte de Blumenau e divulga, olha, e a gente vai nas reuniões de pais também nas escolas e divulga. A partir do dia tal, estarão abertas as inscrições das oficinas da Associação Criança em Primeiro Lugar. E aí os pais vêm, fazem um cadastro também, a gente tem todo um cadastro para poder acompanhar a família e também acompanhar o desenvolvimento da criança na escola. Nós procuramos ter um trabalho de rede. Então é assim, a Associação Criança em Primeiro Lugar, em parceria com a escola. Hoje, 67% das crianças que nós atendemos lá na Associação Criança, elas frequentam a escola Anita Garibaldi. Mas também tem do Loricita, tem aqui na frente do Tainai, ali na Franz Foles, vem crianças lá da Itopavazinha, da Vila Itopava, do Fidelis. Então, crianças assim, vêm de várias... No geral, escola pública. Isso. Mas a gente não tem critério assim. Crianças que queiram vir, né? Algumas vezes as pessoas pensam assim que o nosso espaço é um lugar de criança pobre, criança carente, em situação de vulnerabilidade social. Tem muitas, mas não somente, né? Porque nós acreditamos no aprendizado da convivência. Então, assim, como a gente não bota critério, condição social para poder participar, basta ser criança. A gente acredita que a criança em situação de vulnerabilidade ela tem a aprender com quem não está nessa situação, e quem não está nessa situação tem a aprender com quem é na troca que a criança se desenvolve, porque muitas vezes na escola isso não é tão interligado. Quem tem condição de uma escola privada acaba colocando lá, e quem não tem vai para a pública muitas vezes também, né? E ali então há essa convivência. E nesse sentido, basta ser criança, vem, se inscreve, e a criança inscreve-se nas oficinas que ela realmente quer fazer. Né? Eu quero fazer violão, flauta, taekwondo. Eu quero só fazer teatro. Então ela só vem naquele dia que tem as aulas dela. Né? Então por isso assim, hoje nós atendemos em torno de 200 crianças, mas isso não significa que as 200 estão lá. Simultaneamente. Né? Então, por exemplo, assim... Em média, existe em torno de 80 crianças
em cada período, circulando cada dia no espaço, né? À tarde sempre bem mais crianças, né? Daria para dizer assim, percentualmente, que 1/3 vem de manhã e 2/3 vem à tarde. Isso porque a maioria dos estudantes, das crianças, vão de manhã na escola e à tarde, então, estão com a gente lá. Então, assim, futebol... Atividades tem todos os dias, não tem... Hoje, só na sexta-feira, nós não temos, e isso porque a gente já ofereceu muitas possibilidades, mas as crianças não aderem. As crianças e adolescentes... Na sexta-feira, não sei se é aquele espírito do sextou, que já estão cansados da dinâmica da semana toda, mas na sexta-feira, sim, a gente já ofereceu. Nós tínhamos uma parceria também com a FURB, que trouxemos robótica para lá, que é uma coisa... poucas escolas e privadas têm isso, né? Públicas poucas têm esse acesso, é uma coisa que atrai. Não tinha crianças para vir na sexta, tivemos que mudar para quinta. Né, ou para outros dias da semana. Então, a sexta ainda é um desafio, conseguirmos fazer com que as crianças na sexta queiram estar lá no projeto. Mas segunda, terça, quarta e quinta, todos os dias tem projeto lá, tem atividades, né? Outras atividades ainda que acrescentando ainda, né? Então, além de futebol ali, a gente também agora tem tênis de mesa com o professor que ensina as técnicas do tênis de mesa também. Temos aula, então, de taekwondo. Taekwondo é a própria Associação Criança em Primeiro Lugar que paga esse professor, é o mestre Antônio. E isso, então, esse recurso é com promoções, com eventos, com brechó de roupa. A gente pede para que os pais, quem pode, fazer uma contribuição espontânea também, né? Nós temos grupos de senhoras da Igreja Luterana, que se chama a OASE, Ordem Auxiliador de Senhoras Evangélicas. Então, alguns grupos, de vez em quando, elas também doam para ajudar a pagar professores. Projetos editais também na própria Igreja Luterana, a gente inscreve nos editais e consegue também. O Sino do Vale do Itajaí, através da campanha de Missão Vai e Vem, também tem ajudado, né, a custear, então, parte dos custos dos professores. Além do taekwondo, também temos aula de capoeira, então também essa matiz de origem africana para ter a inclusão também ali dentro. Temos as aulas de inglês. Inglês é uma parceria que a gente tem com a Escola Barão. A Escola Barão, então, nos paga o professor. Então, para ter aula de inglês, é uma oficina muito procurada, né? E tem também agora aulas de alemão. E quem é o nosso professor nas aulas de alemão é o próprio pastor Guiros. Opa, que legal. Ele tem 82 anos e tem uma turminha lá que, acho que são 10 adolescentes que estão fazendo alemão, né? E tem sido muito interessante. Ele, com aquele jeito dele de pensar, mas ele ama crianças, então ele diz assim: as nossas aulas são mais canto, brincadeira, mas tudo em língua alemã. É mais uma forma de dialogar, né? Então, assim, são essas as oficinas que a gente tem ali. E esse mesmo espaço, por termos um auditório, um espaço amplo lá, a gente também cede ele para, por exemplo, o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, que fica a 200 metros lá do nosso espaço. Eles não têm um espaço para fazer as reuniões de família, um espaço amplo. Então a gente cede esse espaço também, com isso também a comunidade em situação de vulnerabilidade social também entra no nosso espaço, está lá dentro, tem suas reuniões, né? Também 2 vezes por semana de manhã, em torno de 50 idosos também se reúnem lá para fazer dança sênior e ginástica para a terceira idade, que é a Profamília, que também então envia seu professor. Então, assim, é um espaço que circula muita gente, circula idosos, circula jovens, circula crianças. Então é um espaço de convivência. A gente sempre diz assim, isso é uma varanda da sua casa. O objetivo em si da associação é atender criança e adolescente, mas
tem as portas abertas para outras atividades Sim. da comunidade também. Sim. E inclusive assim, no mesmo prédio, nós temos então uma parte do prédio está alocado para a prefeitura, onde tem um CI, que é o CI Irmgard Zoschke, que atende 125 crianças de 0 a 3 anos, né? E também ali a gente tem uma parceria muito legal, os professores, o CI, eles usam também o nosso espaço, é um espaço integrado, não é assim, lá é de vocês, aqui é nosso, a gente consegue conviver e a gente acredita muito que o crescimento, o desenvolvimento para o bem da humanidade, ele acontece na troca. É na troca, é no respeito, é no ceder, é no compreender o limite de cada um, né? E é isso que a gente procura trabalhar. Se a gente olhar assim as oficinas que nós temos, a gente sempre segue um tema anual, para o qual todas as oficinas se organizam para buscar aprofundar aquela temática. Esse ano, por exemplo, o tema está no amar as pessoas de fato e de verdade, não amar apenas de palavras, mas amar de fato. Então, assim, numa sociedade cada vez mais individualista, egocêntrica, é necessário trabalhar com as crianças para que elas possam desenvolver também essa reflexão, essa percepção de que o amor é um poder que edifica, né? E o amor é sempre aquele estar para o outro, não é estar para si. Isso é egoísmo, mas o estar para o outro, o estar para servir, o estar para respeitar, isso a gente trabalha nesse coletivo. Por exemplo, se na aula de artes, muitas vezes a professora de artes ela cria dinâmicas assim, vamos criar uma obra de arte, montar, formar, pintar, mas na maioria das vezes ela faz isso em grupos, de 3, 4, 5. Os 3, 4, 5 trabalham juntos numa peça só, para que haja troca, para que haja aprendizado, para que haja o desenvolvimento desse espírito do coletivo. Eu não preciso ser o melhor, eu só preciso fazer junto com. E se a gente percebe assim na sociedade, também no próprio mundo do trabalho, hoje se dá bem e sobrevive aquele que sabe trabalhar com o outro. Né? Então assim, a gente vê que as empresas também buscam esse perfil. Né? Esse perfil de colaborar, né? De conseguir fazer junto. Né? Tem um ditado que diz assim, sozinho a gente até vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai mais longe. Com certeza. Então é isso que a gente procura assim, trabalhar com as crianças, esse cuidado. E uma das coisas legais assim que a gente, com esses amigos da Alemanha também, tinha uma senhora, ela todo ano ela enviava 100 euros para o nosso trabalho, uma vez por ano, 100 euros, 600 reais. Ela doava 600 reais uma vez por ano para o nosso projeto para as crianças, né? E fazem 2 anos que ela faleceu. E ela, então, no seu testamento, deixou escrito lá que da sua herança fosse doado um elevador, porque nós temos 2 andares, nosso espaço, um elevador para a nossa instituição, para que pudesse acolher crianças com deficiência, pessoas idosas que têm dificuldade de subir escadas, né? Sim. E hoje, então, nós temos, assim, um elevador. Então, isso foi tudo judicialmente implantado também, prestado contas também com a justiça alemã, né? Mas hoje a gente tem um elevador. Nós já tivemos também crianças com deficiência cadeirante, que com isso puderam participar e ser incluídas, ser acolhidas também em nosso espaço, né? Então, assim, isso são conquistas que nos deixa feliz, que nos enche, como diz, né, de gratidão por essa dádiva recebida, né? Então, assim, é uma coisa que vale a pena destacar. Se a gente olhar assim, a Associação Criança, quanto ela custa? Qual é o custo que ela tem, né? Se a gente... Posso voltar 2 casinhas? Pode, até 3, fica à vontade. Antes tu falaste sobre, né, o futebol, falou bastante sobre o espaço.
Como é constituído o espaço lá hoje, né? Agora já sabemos que são 2 pisos, tem um elevador, são salas de aula, tem um auditório, Sim. que eu entendi, tem salas de aula. O que mais? Tem ginásio também? Como é que é a distribuição do espaço lá? Sim. É um prédio que foi construído, então ele tem, para a Associação Criança em primeiro lugar, ele tem disponível na parte inferior 250 metros quadrados, onde então tem uma biblioteca com mais de 1.000 livros, que as crianças levam livros, a comunidade leva livros para casa, lê, e realmente a gente tem procurado também sempre perguntar para eles quais são livros que vocês gostariam de ler, que vocês não têm condições de comprar, que não tem na biblioteca na escola, mas que vocês gostariam de ter. E a gente procura adquirir esses livros e coloca na biblioteca ali, disponível para eles. E também alguns livros que a gente procura sugerir. Né? Livros, então, que trabalham a questão do social também e tal. Então tem uma biblioteca, na parte inferior tem a secretaria de acolhimento, tem uma sala de artes, uma sala grande de artes, um hall de entrada com mesas, onde eles chegam, onde no momento do lanche eles também partilham seus lanches. Então nós assim não oferecemos lanche. Nós estamos cadastrados no banco de alimentos da prefeitura, então assim, eventualmente, esporadicamente, vem algumas cestas de frutas, né? Então, no dia que vem, a gente distribui para elas e elas então comem ali, às vezes quando vem bastante, então assim, a gente pede para elas levar para casa também, porque para não estragar, né? Tem esse espaço, depois tem um outro espaço onde tem a sala de tênis de mesa, pebolim, né, um camarim para guardar as roupas do teatro, uma salinha de professores com computador para eles também poderem preparar as aulas, uma pequena cozinha, né, e esse é o espaço inferior. Na parte de cima, superior, nós temos uma sala de música com praticamente toda acústica, uma bonita sala também, tudo parcerias que a gente foi criando. Uma sala ao lado onde tem as aulas de inglês e também tem os computadores. Uma sala grande de dança com tatame, onde tem as aulas de dança, taekwondo, capoeira, e um auditório. Tem banheiros para pessoas com deficiência, banheiro masculino, banheiro feminino, elevador. Na parte externa temos um campo de futebol, é pequeno, não é grande, ele até a gente está pensando em ampliar ele um pouquinho, com grama natural, mas que mais barro tem hoje do que grama. Já plantamos 2 vezes e pelo muito uso desse espaço, não há grama que resista. Então, bom, né? Um bom sinal, né? Sim, está sendo muito bem usado, né? E nesse sentido, assim, a gente está agora elaborando um projeto para o banco de projetos do FIA, para então tentar conseguir um campo de futebol sintético. Então, chove ou não chove, tu podes praticar o esporte ali sem... Esse é coberto, não? Não é coberto. Pelo plano diretor da cidade, nós já temos área coberta demais, então assim, esse precisa ficar descoberto. Foi o que a gente recebeu assim de orientação, né? Então esses são os espaços assim que a gente tem para usar ali, um espaço às vezes pequeno, às vezes pequeno pela quantidade de crianças que se concentram em alguns dias, né? Mas uma das coisas que a gente tem trabalhado muito a gente também tem cedido esse espaço por ter um auditório que cabem ali em torno de 80 pessoas sentadas bem confortavelmente, com palco e tudo mais. A gente tem oferecido assim para empresas, para comunidades, para famílias que queiram fazer reuniões de formação à noite e também finais de semana. Que eu sempre vejo assim, nós temos muitos espaços construídos e por vezes pouco usados. Eles precisam ter mais vida, né? Assim, um espaço ele só tem sentido quando ele é usado.
ele precisa ser usado para que as pessoas conheçam aquilo e possam usufruir daquilo. E até hoje a gente nem cobra diretamente das pessoas ou empresas que usam, a gente pede, faça uma doação de gratidão ao projeto. E isso nos tem sempre surpreendido. As pessoas até doam mais do que se a gente botasse um valor fixo, R$200 pelo uso de, 3 horas à noite, o espaço. As pessoas sempre dão uma oferta e elas dão isso com amor, com gratidão. É diferente. Então já fica um convite, né, para quem vai nos ouvir aí, né, que existe esse espaço disponível. Ao final a gente faz o serviço com os contatos aí também, na própria descrição aqui do episódio vão ter os contatos, então se alguém se interessar em conhecer, é só entrar em contato, né? Sim. Vamos já fazer a propaganda, né? Opa! Então, eu tenho que ser uma colinha aqui, né? Porque a Associação Criança em Primeiro Lugar, então o endereço dela é na rua Erich Bells, 161, na Itoupava Central. O telefone, então, ali nossa secretária executiva, que faz todo o acolhimento das famílias que chegam ali, das crianças, e que é a Patrícia, ela também é formada em serviço social, ela é assistente social também, o que valoriza também o trabalho que a gente realiza ali. Ela tem um olhar diferente ao acolher as famílias também, né? E então o telefone ali é 47 3327 5728, e também tem o nosso WhatsApp, que é o 479 8456 2234. 2234. E então, assim, esses são nossos contatos, né? Temos uma foto aí Isso. Inclusive, como doar, já temos também uma possibilidade aí, quem deseja fazer, então, doação em dinheiro, né? Inclusive o CNPJ é o nosso Pix também, né? Então, assim, tanto como transferência em banco, mas também o CNPJ é o Pix, que também pode... É uma área bem grande mesmo, né? Puxa, sim. É um espaço bonito, né? Que foi construído a muitas mãos. Hoje a gente trabalha para mantê-lo, né? Mas sempre assim dizendo que o principal são o nosso patrimônio são as crianças, são as famílias, né? E a gente sempre, eu tenho dito assim, quando eu faço a reunião com os professores de planejamento e as reuniões também, eu tenho dito assim, mais do que ter um grande jogador de futebol, mais do que ter um grande dançarino, um grande competidor em taekwondo, eu quero que os professores usem a sua oficina como uma forma de conhecer a criança e perceber como a criança está. Sabe, assim, que o conteúdo seja quase uma desculpa para saber se a criança está bem. Se não há violência contra ela, se não há violência no lar, como é que está o seu aprendizado na escola, se ela não sofre bullying, sabe, assim, o resto é consequência. Claro que eles estão aprendendo violão, eles estão aprendendo taekwondo, capoeira, futebol, teatro, né, artes, eles estão aprendendo isso, mas isso não é o principal. O principal é a integridade da criança e do adolescente, né? E a gente já percebeu algumas vezes assim, situações em que as crianças sofriam violência ou estão inseridas num contexto, num ambiente, numa família de violência. E então a gente entra em contato com a escola, com o CRAS, e a gente procura uma rede de cuidado, não uma rede de sair fazendo denúncia. Primeiro a gente procura chamar o pai, chamar a mãe, ou envolver a família, fazer uma primeira conversa, sabe, assim? Porque a sociedade hoje ela está tão, ela te pressiona tanto, que às vezes até as famílias elas não sabem a quem correr, né? A quem buscar ajuda. E aí elas explodem, elas estouram, elas machucam aquelas que elas amam, né? E nesse sentido, assim, a gente também se coloca ao lado das famílias, né? Para poder ser uma ponte de dar um passo adiante, para que não seja a violência a marca de uma família, o testemunho dado a uma criança, mas que seja o amor, o carinho, o cuidado. Porque assim, aquilo que você
testemunha, que você deixa de exemplo, que você semeia na vida de uma criança, isso vai marcar ela para toda a vida. Isso vai marcar ela de forma tão profunda que isso vai muitas vezes, quando é traumático, determinar até o seu jeito de ser no futuro, né? E muitos acabam nem trabalhando isso mais com psicólogos, com terapeutas, e aí acabam até semeando e multiplicando essa violência, essas ações que não são boas nem para ela e nem para a sociedade onde ela vive, né? Então a gente procura realmente assim, ter esse cuidado. Se dando um passo adiante, assim, mais, Lori, a Associação Criança em Primeiro Lugar, então ela tem uma diretoria, são pais, amigos, voluntários, eles não ganham pago para isso, né? Estão lá mensalmente, se reúnem para planejar ações, planejar o espaço, planejar o que a gente vai fazer, movimentos, também para conseguir obter recursos financeiros, né? Então, essa diretoria se reúne para essa finalidade. Elas têm uma gestão sempre de 2 anos, né? E aí, então... E ali existe bastante rotatividade também entre as famílias, né? Famílias às vezes ficam em 2, 3 anos, aí muda e vem outras, e muitas famílias também ficam na fila de espera, então elas estão querendo entrar lá. Então, nesse sentido, assim, há uma rotação também bastante, a cada 2, 3 anos, muda assim, o perfil até na diretoria, né? Tem crianças que entram lá com 6 anos e saem aos 16. Permanece aqueles 10 anos com a gente, né? Hoje nós já temos pessoas adultas que já têm sua profissão e vêm nos visitar de novo, que passaram lá como crianças, e agradecem por esse espaço que ajudou elas na sua vida, na sua formação. Por exemplo, outro dia uma mãe veio dar um testemunho, ela falou assim, nossa filha ela era envergonhada, não falava nada. E aí quando ela foi fazer a sua entrevista de emprego, o que ajudou ela foram as aulas de teatro. Por ela ter feito aulas de teatro, ela conseguiu se sair muito bem na sua postura, no seu diálogo, na sua colocação também das palavras, e onde ela conseguiu o emprego diante de muitas outras que estavam candidatos, né? E aí, então, assim, ela veio lá agradecer, veio dar o testemunho. Graças às aulas de teatro da nossa filha, ela conseguiu um bom emprego, né? Então, assim, é muito mais do que convivência. Isso é gratificante, né? Isso enche de alegria e gratidão, né? E se a gente olhar assim, quanto custa o nosso projeto lá, né? Qual é o... para manter, são 200 crianças em torno disso, né? Às vezes vai para 205, daí vai para 195, sempre está ali oscilando, porque a gente tem assim, quando a criança ela não vem, se ela falta mais de 3 vezes e a família não dá justificativa, a gente vai atrás e eles não dão justificativa, ela perde a vaga, porque a maioria dos cursos tem crianças na fila de espera, né? Por exemplo, são vagas limitadas. São vagas limitadas, né? Por exemplo, assim, a aula de inglês. Nós temos 2 turmas de manhã, 2 turmas de tarde, e cada turma são 12 crianças. Não cabem mais na sala de aula, né? Não veio, vai perder, não veio 3 vezes sem justificar, perdeu a vaga e outra está entrando. Então, por isso há essa oscilação, né? Mas, enfim... mensalmente nós temos um custo em torno de R$20 mil. R$20 mil a gente precisa todo mês para pagar toda a estrutura de água, luz, professores, né, material, toda essa estrutura. De repente a gente olha assim, R$20 mil é bastante? É um bom dinheiro. Para levantar isso todo mês, R$20 mil é um valor expressivo, né? Só que se a gente pegar 20 mil e divide por 200, R$100. A gente investe R$100 em cada criança e com R$100 ela pode ter a possibilidade de fazer tantos cursos. Hoje, eu sempre digo assim, com R$100 hoje você não paga uma aula de violão, não paga uma aula de inglês, você não paga isso com R$100. E com R$100 de futebol, tu não paga. E com R$100 você pode fazer artes,
violão, teclado, flauta, taekwondo, capoeira, futebol, tênis de mesa, dança folclórica. Quanta coisa tu pode fazer por R$100, né? Então, assim, eu sempre digo que quando a sociedade se junta, se organiza e procura espaços, cria parcerias, o cuidado com as crianças, esse trabalho social que se faz com adolescentes e jovens, ele tem um custo muito menor do que o benefício que ele gera. Muito menor. Porque é um trabalho, um investimento preventivo. Sabe? É preferível você ter um espaço de prevenção do que depois um espaço de recuperação. Com certeza. Recuperação de jovens, recuperação de adolescentes, seja pelas drogas, seja pela violência, pela criminalidade. Então, assim, o custo de R$100 é muito menor. Vai fazer a conta quanto custa agora um jovem numa clínica de recuperação ou reabilitação. Nem tenho esses dados. Até vale a pena a gente investigar, pesquisar, ou quem sabe um dia... Vamos lá. O pessoal do Serene já passou por aqui também para conversar, mas certamente é um valor... bem maior. Muito maior. Então, assim... E vamos pensar que o 100 pila é um investimento. Mas é investimento. Não é um... Ele não é gasto. A gente pensa, claro, em termos financeiros, tem esse desembolso, um gasto, né? Mas no fim das contas, né, acaba sendo um... Nós assim conseguimos, porque metade do nosso espaço ali, desse prédio, né, metade dele então é alugado para a prefeitura, de onde a gente ganha então, hoje em torno de 5 mil e poucos reais de aluguel. Valor esse que a gente investe todo ele na CPL, na Associação Criança em Primeiro Lugar. Depois aí tem recursos que a gente consegue captar pela Lei Rouanet, empresários, editais da Igreja Luterana, tem a Fundação Luterana de Diaconia, que tem editais, a gente também, cada poucos anos inscreve projetos lá. Pelo FIA também já tivemos pelo Sino do Vale do Itajaí. Então, assim, a gente procura grupos, e aí tem pais, aí tem promoções, aí tem eventos. Então, assim... Outro dia uma senhora passou lá e ela falou, olha, eu tenho R$10 para ajudar. Não é muito. Eu falei, nas nossas mãos ele se multiplica. Ele se multiplica na vida dessas crianças. Então, assim, não há valor tão pequeno que não seja importante. Quando é dado com amor, com gratidão, com alegria, nós usamos esse recurso assim, a gente valoriza cada mínimo valor. E a gente realmente, então, tem a prestação de contas, tem uma transparência com o que é feito com esse recurso, né? Então, assim, há todo um respeito, porque a gente sabe que os recursos, eles não são fáceis para ninguém, né? A não ser quando alguém ganha numa loteria, né? Mas, enfim. Mas exemplo, aí vem fácil e muitas vezes muito fácil também. Sim. Né? Por exemplo, assim, além dessa... unidade ali na Erich Bells, nós também então já estamos no 4º ano com uma parceria dentro da Vila Jensen, que é um subbairro dentro da Itoupava Central. A Vila Jensen é uma comunidade em situação de vulnerabilidade social, que recebeu desde o ano passado também uma atenção especial pela Prefeitura de Blumenau, onde então essa pequena comunidade ela se formou com uma invasão de um terreno que pertencia à antiga companhia Jensen, por isso que se chama Vila Jensen, né? São mais de 120 famílias residentes ali, e a partir do ano passado, então, a prefeitura fez um projeto de regularização fundiária, calçamento das ruas, questão do sistema pluvial, e as ruas agora ganharam nomes, então, sim, então um trabalho bem bacana. E ali tem uma associação de moradores, ali dentro, com uma estrutura em madeira muito precária. Então, eles nos convidaram para a gente enviar professores lá, para trabalhar com as crianças lá. E a gente, então, começou a ajudar eles também, através da Igreja Luterana. Nós conseguimos o dinheiro, e no sábado e no domingo, os moradores da vila tinham que se reunir para construir.
Então a mão de obra era deles. Né? Sábados e domingos a gente se reunia lá das 5h30, 6 da manhã, até às 7 da noite, e nós mesmos, eu estava junto com eles, sendo servente de pedreiro, sendo pedreiro, desmontando, construindo. Então hoje metade da sede da Associação de Moradores foi totalmente reconstruída em alvenaria. E esse ano nós temos um projeto para reconstruir também a outra parte que ainda falta. Né? Então, os próximos dias a gente quer começar de novo nessa dinâmica. Por quê? Porque quando você dá a construção pronta, nem sempre se dá o mesmo valor, ou o devido valor. Mas quando você sua junto, trabalha junto, se envolve junto, você dá valor. E aí até a dona Tereza merece um carinho muito especial, uma senhora de perto dos seus 80 anos, e ela então assim, viúva, e ela diz, mas eu não tenho como, eu não sei sentar tijolo, eu não tenho como ajudar ali. Mas eu falava assim, mas a senhora pode trazer no meio da manhã um copo de água para todos nós. E além do copo d'água, ela trazia sempre um lanchinho. Opa. Então, no meio da manhã, nós lá às vezes estávamos em 15, 16 moradores da Vila Jensen trabalhando na obra. Ela trazia às vezes uma cuca, um pastelzinho e trazia para nós para fazermos um lanche. Então, assim, quando você quer colaborar, quando você quer participar, você não vai encontrar obstáculos, você sempre vai encontrar uma alternativa. E foi o que essa dona Tereza, um exemplo para toda aquela comunidade ali da Vila Jensen, ela é um exemplo de mulher nesse sentido, assim. E ali, então, a gente também reúne hoje em torno de 40 crianças, que a gente reúne lá na Vila Jensen. Também, então, nós mandamos professores que trabalham com as crianças de lá. E, por exemplo, só para... Às vezes a gente acha assim, quando vem dinheiro lá da Alemanha, é porque lá está sobrando, porque lá o dinheiro é fácil e tudo mais. Dizer para ti assim, Lori, que nós conseguimos agora em torno de uns 20 mil reais para reconstruir essa outra parte. Mas te contar como é que veio esse dinheiro. Esse dinheiro veio da Alemanha. E como eles juntaram esse dinheiro? Lá tem um trabalho social de um pastor com lideranças da cidadezinha bem pequena. Eles reuniram esse dinheiro no início desse ano, em janeiro. Lá no dia 6 de janeiro é o dia dos Reis Magos, quando eles chegam até Belém e encontram Jesus. E ali, então, é o dia que a tradição ensina a desmontar os pinheirinhos de Natal. Né? Então, quem lembra um pouco dessa tradição natalina. E lá na Alemanha, então, esse pastor e mais algumas lideranças, porque eles lá realmente têm um pinheiro natural na maioria das casas, né? E é neve, é o tempo de neve lá. E esse é o dia em que eles descartam esse pinheiro para o lado de fora da casa e a prefeitura faz a coleta desses pinheiros. E então, esse grupo de pessoas lá falou com a prefeitura e disse, olha, para que vocês não tenham gastos, então nós vamos recolher esses pinheiros, vamos dar o destino certo para esses pinheiros de Natal e vamos pedir para que as pessoas, então, pelo serviço que a gente faz de limpeza desse pinheiro, que elas nos deem 3 euros. 3 euros, uma esmola, para a gente fazer essa limpeza. E com isso, eles trabalharam no frio, na neve, com as mãos doendo, com luvas e tudo, recolhendo aqueles pinheiros, jogando em cima de uma caçamba e levando, dando destino e ganhando essa esmola. E essa esmola eles repassaram para nós, para que a gente lá na Vila Jensen possa reconstruir a sede da Associação de Moradores. Então, assim, não é um dinheiro que caiu de bolsos que estão cheios, mas de mãos que, no gelo, no meio do sofrimento, de forma criativa, trabalharam, e não trabalharam para si, mas para o outro. Né? Uma outra coisa, assim, um outro exemplo muito bonito que a gente aprendeu também, assim, de recurso que veio da Alemanha para ajudar o trabalho, que a gente também já ajudou com esse dinheiro lá na Vila Jensen. Por exemplo, lá na Alemanha, as pessoas podem planejar o sepultamento. Né? A pessoa falece, ela não tem aquelas 24 horas para já ser sepultada. Às vezes eles guardam o corpo lá
7 dias, 10 dias e mando um convite para quem quer vir anunciar, e aí naquele dia as pessoas vêm. E no convite elas escrevem, ao invés de trazer flores, pode trazer o valor em dinheiro que será destinado para esta entidade. Eles já explicam, identificam a entidade para a qual eles querem ajudar, né? E com esse recurso também já ganhamos dessas situações, né? Ou aniversários de casamento, não precisa trazer, mas então são pessoas que a gente nem sabe de onde todas essas fontes vieram. Nunca assim está sobrando muito dinheiro, mas também nunca faltou para que a gente pudesse continuar esse trabalho com as crianças e os adolescentes. Então, assim, às vezes a gente pensa em, mês que vem, não sei. Alguns professores, às vezes, ficam um pouco ansiosos, assim, vai ter nosso salário mês que vem? Não sei, e tal. Eu sempre digo assim, Deus proverá. E alguma coisa sempre acontece, um coração é tocado, e a gente sempre tem conseguido pagar as nossas contas e avançar com esse trabalho, né? A gente está rodando aí o vídeo, né? com as oficinas, né? Isso é bacana porque sempre que você mostra o que é feito com as crianças, né? As atividades que os adolescentes têm, isso acaba motivando as pessoas, né? Agora eu vi eles com máscara ali, eu queria perguntar como é que foi o período da pandemia. Que deve ter sido uma outra história, à parte, assim, né? Sim. A pandemia, ela trouxe sofrimento e aprendizado para toda a sociedade, para todo mundo, né? Trouxe lágrimas, trouxe novas formas de olhar para a vida, né? Nesse sentido, assim, como o nosso trabalho é totalmente presencial, como a nossa comunidade, as nossas crianças, uma boa parcela, talvez metade ou mais da metade, vem de uma situação de vulnerabilidade social, as oficinas, a gente foi para o Classroom, a gente foi para oferecer oficinas em ambientes virtuais, mas isso acabou limitando o acesso. Isso revelou o quão ainda é diferente, o quanto ainda existe essa diferença social na nossa sociedade, né? De acesso às mídias, né? A gente acha assim, todo mundo pode no celular, mas muitas vezes as crianças diziam assim, o pai tem um celular, mas ele leva o celular para o trabalho dele. E nós não tínhamos como participar da oficina que era transmitida pela plataforma, então, da virtual. Então, assim, no tempo da pandemia, das nossas 200 crianças, a gente diretamente conseguiu acompanhar 75 crianças que tinham acesso, né? As outras não tinham acesso. Outras, com o tempo, perderam o interesse, porque na fase da criança, o que elas fazem nas oficinas, ela não é tão racional. Ela é mais afetiva, ela é emocional, ela é o conviver, o se tocar. Criança gosta de se abraçar, criança gosta de estar junto, né? De repente, numa tela, as primeiras vezes quem tinha acesso, aquilo foi interessante, de repente isso foi perdendo o interesse, até porque as aulas da escola também já tinham, e lá é obrigatório, né? Então eu sempre falo assim para os professores, o nosso desafio como associação Criança em Primeiro Lugar, ele é maior do que o desafio de uma escola. Não desmerecendo a escola, mas a escola, você é obrigado a estar na escola. Você precisa estar lá, isso é um direito da criança, é um dever dos pais e do Estado estar lá. Enquanto que na Associação Criança em Primeiro Lugar, ou tu cativa, ou tu conquista, ou faz com que essa criança queira estar lá de coração mesmo, de corpo e alma, ou ela vai deixar de ir, ela vai perder o interesse e não vem mais, né? Então, assim, o tempo da pandemia foi bem difícil. Então, assim, a gente teve inicialmente assim, as oficinas online. Quando a gente começou a voltar, nós retornamos ano passado em agosto, julho, agosto, mas aí era com máscaras, então isso também foi mais assim, limitações ainda, limitação em quantidade também, né? Mas foi um processo de aprendizado, né? Hoje já está tudo normal de novo, assim, mas foi um processo de aprendizado muito bom.
A gente criou teatros, peças de teatros, música onde eles gravavam em casa. E o que a gente pôde fazer com aquelas crianças que não conseguiram ser incluídas nesse processo digital foi cada pouco tempo, assim, cada uma vez por mês, fazer uma visita na casa. A gente levava material para elas poderem também fazer alguma coisa em casa, principalmente lá na Vila Jensen, que a vulnerabilidade lá é maior. E também foi um tempo assim que a gente conseguiu muita parceria com empresas para socorrer essas famílias com cestas básicas, porque foi um tempo assim que também aumentou o desemprego. Então assim, a gente pôde socorrer muitas famílias, não que nós conseguíamos comprar cestas básicas, mas empresas, igrejas diziam: vocês têm um público lá, nós temos tantas cestas, vocês têm público que necessita dessas cestas. Então a gente conseguia fazer um acompanhamento, uma distribuição, ia nas casas, verificava a situação, né? E a gente tem essa compreensão de que uma cesta básica tem situações que uma vez por mês, um mês só, não é suficiente. Precisa de 2, 3, 4 meses, até um ano. Mas também tem aqueles casos que é 1, 2 vezes, 2 meses, tá bom. Depois a pessoa consegue de novo se reorganizar e seguir em frente, né? A grande dificuldade é que às vezes a gente dá uma cesta básica e alguns assim acham que agora você tem a obrigação de tornar aquilo permanente, né? E não é o objetivo. Por isso que assim, quando a gente distribui a cesta, a gente realmente tem um cadastro, acompanha, visita, vê também se realmente há essa necessidade maior, né? A gente ainda hoje, a gente tem distribuído em torno assim de 20, 30 cestas básicas todo mês, né? Então assim, ali, mas não só para elas, tem ali como diz a Vila Kazulk, ali na subida da Serra, da Vila da Serra, ali onde tem a Granja Kazulk, ali também tem uma pequena comunidade em grande situação de vulnerabilidade, tem famílias que a gente acompanha ali, né? Então assim, então, de acordo conforme a gente fica sabendo, a gente procura ir ao encontro também delas, né? Conhecer primeiro e depois então fazer dar o apoio. Às vezes começa com encher a barriga. Sim. Para depois oferecer outras possibilidades, né? Porque barriga vazia não consegue estudar, barriga vazia não consegue sorrir, barriga vazia não consegue aprender, sabe? Quer queira, quer não, e criança é criança, ela é sincera. Um adulto até consegue racionalizar por um período, por um pequeno momento. E normalmente ele esconde também. Se ele tem fome, ele vai esconder por um tempo. Sim. Mas criança é sincera. Tô com fome, eu tenho fome. Né? E aí uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, lá na Vila Jensen a gente compra o lanche e leva para as crianças. Lá todas elas ganham lanche, quando a gente tem nossos professores lá, a gente leva lanche para as crianças. Aqui na Erich Bells, então assim, como algumas crianças têm condições e elas trazem lanche, então tem o momento da partilha. Elas sentam juntas e uma reparte com a outra. Então a ideia é repartir, né? Então é esse aprendizado de repartir com quem não tem e com isso proporcionar alegria a alguém. Isso deve ser motivo para a tua alegria pessoal, né? Então é um aprendizado, né? Sempre digo assim, com a criança você não pode esperar que ela esteja pronta com um gesto, com uma atitude, mas é um permanente continuar sempre de novo, ensinando gratidão, ensinar o respeito, ensinar a boa convivência, palavras de carinho, de amor. É isso que vai fazendo a diferença na vida da criança para dentro da sua família, né? Das coisas que, falando em família, a gente também realiza de tempos em tempos à noite, noites de partilha. Então aquilo que as crianças ensaiam, elas fazem a noite cultural.
Então a família, a comunidade, ele vem assistir os seus filhos, né? Então eles fazem uma apresentação de música, de teatro, de dança, né? Eles também já foram para a Vila Germânica se apresentar na festa da amizade, pro Magia de Natal, já participaram com o coral também das crianças, né? Então assim a gente procura estar inserido. Já tivemos apresentações em empresas, né? Então nós temos assim algumas empresas que nos ajudam na questão pela Lei Rouanet também. Então a gente assim entra em contato com elas e a gente faz lá no refeitório uma apresentação para aqueles colaboradores, né? Então assim, aquilo que a empresa investe, ela também consegue receber um feedback, um retorno de como, aonde está acontecendo, o que está sendo feito com isso, né? E isso acaba motivando e dizendo, não, a gente está colocando o dinheiro no lugar certo, né? Porque também, diante de tantas pessoas que pedem para tantas ações e necessidades, né? A gente também tem que, às vezes, selecionar. Sim. E aí eles querem saber se realmente selecionaram dos ambientes, não que os outros não sejam importantes, mas pelo menos um ambiente certo. E acaba, de alguma forma, motivando os próprios funcionários também a ajudar de alguma forma, né? Que é uma das questões que eu queria perguntar. Como é que as pessoas podem ajudar a Associação Criança em Primeiro Lugar? Além, obviamente, do Pix, né? Sim, que é importante, mas que outras maneiras aí é possível contribuir? Olha, uma das coisas que podem nos ajudar são sempre produtos de limpeza. Tu sempre vai precisar de produtos de limpeza para manter um espaço tão grande e limpo. Caso as pessoas não possam ajudar com o dinheiro em espécie, o Pix e tal, transferência, mas de repente eu posso doar um detergente, um papel, toalha, um papel higiênico, né, que são produtos que a gente acaba usando lá e se não ganha tem que comprar e precisa de dinheiro para isso. Então, com produtos de limpeza é algo que a gente sempre está precisando, né? Uma outra coisa, nós temos lá uma sala hoje com 5 computadores, todos eles prontinhos, e já fazem 4 anos que a gente não conseguiu mais um professor que possa nos dar aula de informática. Né? Então assim, eu vejo que hoje nós temos lá, eles ficam até os 16 anos, então adolescentes ali dos 13, 14, 15 anos, 16, se nós tivéssemos um professor que pudesse vir ensinar o pacote Office para esses adolescentes, preparar eles para um mercado de trabalho, para um menor aprendiz, para um jovem aprendiz, quer dizer assim, ter esse espaço ali, né? Então assim, hoje nós, dentro do nosso limite, não conseguimos mais pagar um professor a mais ali, né? Nós tínhamos uma parceria com a FURB, mas era um projeto que também findou lá. E os computadores estão ali e a gente não está tendo uso deles para essa finalidade que a gente gostaria, né? Então, assim, de repente, eu vejo que Blumenau é um centro importantíssimo nessa questão de informática e tecnológica, de formação e que precisa de, né? Eu vejo assim, se de repente uma empresa, um empresário, alguém conseguisse, não, vou dedicar um dia por semana a um técnico nosso que vai dar aula lá, dessas coisas básicas para daqui a pouco até desenvolver programa, sei lá, né? Então assim, isso nós estamos precisando. Às vezes é aquele gatilho que precisa para despertar um talento ali, né? E assim, a verdade é que os jovenzinhos de hoje, né, eles são muito ágeis, muito rápidos quando o assunto é tecnologia. Então, se eles recebem o estímulo certo... Sim. Vai, né? Essa nova geração, assim, eu tenho 3 filhas, né, então... eu sempre digo assim para elas, assim, a diferença é que da nossa geração para os nossos filhos... é que quando a gente surgiu um equipamento tecnológico em nossa casa, o pai e a mãe logo dizem assim, não mexa, não estraga, porque isso, a gente morava lá na roça,
Como é que você vai levar uma televisão até a cidade? O pai e a mãe mal e mal sabia sintonizar um canal. Não queria que mexia. Tanto que botava um canal e a gente assistia o ano inteiro aquele canal, nem trocava de canal. Né? Então a gente tinha medo, porque se estragasse, apanhava. E ainda ia ter o custo. Então a gente tem um certo medo de estragar, o medo de mexer, porque isso vai ter custo, porque eu vou ter que ir lá num técnico, ele vai ter que passar um antivírus e isso e aquilo, né? As minhas filhas, por exemplo, elas vão lá e tal. Ah, estragou, pai. Ah, sim, o pai vai lá, né? Arruma. Mas sem esse medo, elas se lançam mais a descobrir o que esse mundo tecnológico, né? E isso faz com que elas aprendam também, né? Então, assim, faz com que elas possam aprender muito mais rápido com... E essa sala tem capacidade para receber mais computadores? Essa sala, não, né? Tem 5 lá. De repente, se a gente podia até... Né? Computadores até a gente teria mais, né? Até teve, assim, a Senior, que é essa empresa de Blumenau, ela fez uma troca de computadores lá. Então, esses usados, elas nos repassaram. Então, assim, até computador a gente teria mais. Mas o que falta realmente é professor. Porque, assim, se tu tivesse... Com 5 computadores, tu podes, ali 5, talvez até 10 crianças, adolescentes poderiam estar. Pega 2, 3 horários, né? Daria para fazer muita coisa, né? Então, hoje, assim, essas são coisas que a gente ficaria muito feliz se pudesse receber esse tipo de ajuda, né? Hoje, lá na CPL, né? Legal. Outras coisas que a gente faz, assim, também é... A Associação Criança em Primeiro Lugar, a sigla é ACPL, né? É a CPL na praça. Então a gente junta a família, as crianças, num sábado à tarde e vai lá na praça. Seja ali na praça agora das Itaupavas, seja lá na praça da escola número 1. Senta lá, joga uma roda de capoeira, faz um lanche, faz contação de história, né? Leva um violão, canta... Né, leva umas cordas para fazer brincadeira de pula-pula. Então, assim, a gente procura, de tempos em tempos, agendar também essa presença da associação para dentro desses espaços coletivos que tem no bairro também, né? Então, assim, a gente tem com isso trazido a CPL a maior visibilidade também nas próprias comunidades, assim. E com isso, a gente pode dizer assim, isso tudo é o motivo do sucesso da associação hoje, né? Então, assim, que tem fila de espera, que a gente faz ainda essa divulgação nas escolas, justamente para dar acesso a todos, para que todos possam estar. Mas, hoje, assim, a coisa vai, né? E talvez ainda um assunto importante, deixar um convite, né? Já que essa semana vai ao ar nossa troca de ideias aí, né? No próximo sábado, dia 9 de julho, então nós teremos das 8 da manhã às 16 horas um brechó de roupas, ali na própria Associação Criança em Primeiro Lugar, na Erich Belz, 161. O dia todo um brechó de roupas. Então, roupas semi-novas, algumas peças novas, a valores assim bem acessíveis, R$3, R$5, os casacos maiores, então R$20, R$10, mas não passa disso, né? Então, assim, com isso também é uma renda que a gente, então, aplica ali também no trabalho com as crianças. E a gente quer deixar o convite, né, para quem está nos ouvindo, vendo, que se sinta convidado e possa participar lá também, né, da Associação Criança em Primeiro Lugar, desse brechó. Sábado agora, dia 9 de julho de 2022, das 8 da manhã até as 16 horas. Venha lá. Voluntariado. Voluntariado nós temos para pontos bem, assim, para momentos bem pontuais. Por exemplo, assim, para o brechó de roupa. Então, temos estudantes de faculdades que, para ganhar sua bolsa, então eles vêm lá fazer trabalho voluntário. Tem pessoas, tem
uma jovem estudante de uma escola privada, sua mãe vem lá também, uma vez por semana, elas cuidam da biblioteca, botar os livros em ordem, catalogar, separar. Então, para essas situações, promoções, eventos, a gente tem, assim, acolhe muitos voluntários e tem voluntários e sempre... A gente nunca nega a mão nenhuma, né? Toda pessoa que quer vir ajudar será sempre bem-vinda, né? Ótimo. O que a gente não faz mais quer dizer assim, a gente teve 3 experiências que nos fizeram refletir, cada caso é um caso, para ver se a gente faria de novo. Criar um grupo a partir de uma vontade ou de uma disposição de um voluntário. Um exemplo, eu quero ser voluntário na aula de violão. Eu quero dar aula de violão como voluntário. Aí você monta um grupo e essa pessoa então vem 3 meses dar aulas de violão e de repente ela diz, agora eu me sinto bem, eu estava em depressão, agora eu me curei, eu arranjei um emprego de novo e eu não vou mais vir. Mas tem lá 20 crianças esperando a aula e tu não tem professor. Então esse tipo assim, por isso que nós decidimos professores de trabalho, em sua maioria, a gente paga. Porque aí, então, é uma questão de... Compromisso profissional mesmo. Não que o voluntário não tenha. Sim, né? sim. Os voluntários, quando... Só que, assim, em algumas vezes, as experiências que a gente teve assim, o voluntário, muitas vezes, o coração... ele se inclina para ser voluntário diante de um vazio que tem dentro dele. Também eu quero ajudar, eu quero fazer o bem e tal, mas no fundo também é uma necessidade pessoal. E quando ela está sanada, aí ela segue a vida dela e fica um grupo. Então a gente teve 3 experiências assim que a gente diz, a gente vai avaliar profundamente antes de novamente abrir um grupo novo, uma oficina nova para um voluntariado, para ver qual é a real intenção, né? A necessidade dessa pessoa e tal, né? As questões pontuais daí são fáceis de administrar daí também, né? E para aquele caso tem um evento, específico, é uma pastelada, é um brechó de roupas, é um piquenique, é um passeio, para aquele momento, precisamos de gente para ajudar na estrutura e tudo, aquele momento a pessoa consegue se organizar, mas aquilo que necessita uma certa regularidade, né? Isso não dá para fazer dessa forma. Isso aí tem que ter uma organização um pouco maior, né? Porque às vezes a gente também hoje está inspirado, eu quero fazer algo de bem para alguém e de repente daqui 3 meses a minha vida muda e né? Então às vezes é um pouco difícil. Legal. Mas enfim, assim, o trabalho está indo, vai bem. Que joia. Que mais? O que mais temos para falar ali da CPL? Né? É um trabalho que sempre de novo precisa se reinventar, né? Até porque se a gente olhar assim, a criança, o adolescente de hoje, ele é muito mais exigente, né? Principalmente no mundo ou no contexto urbano, então é muito mais exigente, então os professores também precisam de formação e trazer também sempre algo que seja novo, né? E nesse sentido também os professores eles elaboram seus relatórios das atividades que eles realizam, né? Então são relatórios para justamente prestar contas com aqueles apoiadores também, para que eles saibam onde está indo o recurso e tudo, né? Então esse trabalho a gente também permanentemente está acompanhando, monitorando, né? Para que isso traga então assim um crescimento ao que a CPL realiza e oferece para a nossa sociedade, né? Então o trabalho com crianças ele sempre vale a pena. É um trabalho assim, criança, adolescente, sempre vale a pena. A gente sabe que aquilo que é semeado na vida de uma criança, ela vai estar dentro dela. Pode ser que com o tempo ela se esqueça, mas aquilo está dentro dela, aquilo determinou. É mais ou menos assim que aquela história de que
Perguntaram certa vez assim se o marido lembrava das refeições que a esposa fez há 2, 3, 10 anos atrás. E ele diz, bom, eu não lembro tudo o que ela fez, mas aquilo foi importante para que me mantivesse vivo e me trouxesse até aqui, né? E que me conduzisse. Eu acho que assim, o trabalho que a gente realiza de formação, de convivência com as crianças, é muito mais do que manter vivo, mas é dar um direcionamento, dar uma direção, né? Porque a vida, ela oferece muitas direções. A gente o tempo todo precisa tomar decisões para que lado seguir, né? E esse trabalho que a associação realiza, eu sonho assim, se todo bairro tivesse um espaço assim, realizasse um espaço assim, para trabalhar com crianças, né? Com certeza a gente teria também uma sociedade um pouco melhor, né? Hoje já mais 2 outras associações de moradores entraram em contato com a gente, de outros bairros, para a gente também poder ajudar. Então a gente sabe que o poder público, mesmo que a gente pague tanto impostos, né, que poderia ter mais serviços, mas ele não realiza tudo, né? Então assim, a própria sociedade civil, ela também pode e precisa fazer sua parte, né? E eu acho que juntos, poder público, nessas parcerias, poder privado, a sociedade, a comunidade, juntos a gente pode fazer a boa diferença. E talvez não, a gente não consiga fazer grande diferença longe, naquelas situações longe da gente, mas a gente pode fazer diferença perto, lá onde a gente mora, lá onde a gente reside, né? E isso pode se transformar numa onda positiva, numa onda do bem, né? Esses pequenos sinais que pipocam por aí, Brasil afora, mundo afora, de ações em favor da vida, em favor da dignidade, em favor da integridade do ser humano, né? Crianças, jovens, idosos, né? Nesse sentido. E o legal é que concordo que a gente paga bastante e não tem a entrega que a gente mereceria pelo que paga. Mas para isso a gente tem também um pouco dos incentivos que a gente deve utilizar, né? Então eu fico feliz que vocês têm na cultura, vocês têm no fundo da infância, porque são pedaços de imposto, né, que tem a sua destinação. E isso de fato é importante. E fica também o convite para você que doa, ou melhor, que faz a sua declaração pelo modelo completo, faça a sua doação, destinação para o fundo da infância, para fundo do idoso, utilize esses mecanismos, né? Lei Rouanet, Lei do Esporte, estão aí para isso. Sim. E você que é empresa também, lucro real, não deixe de fazer, porque esse é um recurso que vai ser aplicado aqui na cidade. Sim. É muito importante isso. Então um pouquinho a gente faz assim, utiliza, né, essa possibilidade que o governo nos permite, né, para fazer pelo menos um pouquinho desse imposto. A gente sabe onde ele vai ser de fato aplicado e de forma direta, né, tendo aí os benefícios, né. Hoje são 2 mãos, né, que precisam se encontrar. Tanto quem faz a sua declaração de renda, uma parte muito pequena hoje é destinada para esses fundos que permitem, né? Muitas empresas não olham para isso dá trabalho e tal, né? Mas faz diferença localmente. Mas também as instituições, elas precisam também elaborar projetos, fazer projetos, buscar esses fundos, né? E nós também temos muitas instituições que também ou não tem formação, ou não sabem os caminhos, precisa de assessoria, precisa de ajuda, né? Então, nesse sentido, assim, ainda nós podemos crescer muito, ainda há muito espaço a avançar nessa questão de leis que existem em favor dessas ações, mas que muitas vezes ainda falta essa mão de quem elabora o projeto e a mão de que financia o projeto
se aproximar mais, se encontrar mais e avançar, né? Então já existem muitas empresas que estão dando aula, assessoria nesse sentido, né? Mas muitas pequenas e não só pequenas, mas também pessoas individuais, né? Físicas, Isso. elas também podem fazer sua declaração em favor desse trabalho social, fundo e tudo mais, né? Então, assim, fica o convite, né? Venha conhecer a Associação Criança em Primeiro Lugar, né? Venha nos visitar. A gente terá o maior prazer de acolher, de mostrar o espaço, de interagir com as crianças, ver o que está acontecendo lá, né? E saber que ali, assim, hoje, você já pode ver sorrisos na vida de crianças, né? Há um ditado popular que diz a criança, o jovem é o futuro e tal. Eu sempre gosto de destacar o hoje. É hoje, o futuro a Deus pertence, né? A gente não sabe, é incerto, mas o hoje se hoje posso proporcionar um sorriso, um bem-estar, um cuidado para com crianças, isso certamente trará seus frutos no tempo certo. Mas é hoje que a gente precisa agir, se unir e fazer a boa diferença na vida da criança, do adolescente, da família. Dar a oportunidade. É isso aí. Legal. Rony Roberto Baus, Associação Criança em Primeiro Lugar. Antes da gente encerrar, eu sempre entrego um pequeno mimo para os nossos convidados. Não ia ser diferente hoje. Opa! Né? Para lembrar aqui da participação no nosso episódio. Olha só. Um mousepad aí para. Olha só. Muito obrigado. Para o dia a dia, que sempre E estará conosco lá, sim. Dádiva e gratidão. É isso aí. Podcast. Te agradeço por toda essa compartilhar essa experiência do que vocês fazem lá. E vamos programar aí para frente um episódio 2 aí, né? Opa. Que sempre de novo tem coisas bacanas para trazer, para compartilhar, né? Sim. Sempre coisas novas acontecem, né? A vida, o ser humano, ele nunca está pronto, acabado, né? Ele sempre está se desafiando aceitando os desafios, né? Então, assim, Loriberto, quero agradecer a oportunidade também desse canal, desse bate-papo, dessa oportunidade de apresentar um pouquinho a Associação Criança em Primeiro Lugar, né? E estás convidado também a vir lá conhecer pessoalmente o nosso espaço. Eu ia lá na sopa, mas não teve, né? Infelizmente. Pois é, né? A sopa ali foi um aprendizado, e tudo na vida é um aprendizado. Mas em breve teremos outros eventos, né? E bacana. Você também está convidada. Você que nos ouve, nos assiste, né? Está convidado também a conhecer a Associação Criança em Primeiro Lugar. Então, assim, muito obrigado. Receba meu forte abraço. Deus te abençoe. Deus continue te usando como um grande colaborador em dar voz e vez também a tantas associações, ações em favor do próximo, que tu também possas sempre de novo ser esse instrumento de promoção de vida, promoção do coletivo, da unidade, da esperança e, acima de tudo, da paz. Então, muito obrigado. Assim seja. Deus abençoe. Fique bem. Legal. Gente, antes de encerrar, então, a nossa dica de leitura hoje, como já é costume aqui no nosso canal, hoje o livro Governança, Riscos e Compliance. A gente precisa estar atento, enquanto organizações e movimentos também, ao nosso jeito de conduzir a gestão das nossas organizações. Esse livro, embora ele não seja diretamente focado para organizações do terceiro setor, mas muito do entendimento daqui a gente vai conseguir aplicar também nas nossas organizações. O autor Marcos Assi e a editora é a Sampo. Editora Sampo provavelmente ela é de São Paulo. Então fica a dica aí, depois também vai estar lá na descrição do vídeo
com a devida referência. Mais uma vez, convidar você a participar aqui no nosso canal, inscreva-se, curta, compartilhe, ative o sininho e até a próxima. Valeu!